Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da família Lindquist. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2017, nos Estados Unidos. A Janet era filha de Afonso e Anita, e ela cresceu em Rhode Island. Ela adorava ir à praia, e ela se formou em um curso de cabeleireira. O Kennedy nasceu em uma cidade em Connecticut, e ele trabalhava na área de construção. A Janet e o Kennedy eles se casaram em 1989, e eles tiveram 3 filhos. O Eric, o Matthew e o Gregory. Porém, o Gregory perdeu a vida quando ainda era bebê. O Kennedy ele tinha trabalhado no projeto da construção da casa da família e eles moravam em Griswold, em Connecticut, nos Estados Unidos. Todos que conheciam a família disseram que eles eram muito unidos, porém o Matthew começou a ter problemas por conta do vício em uma substância ilícita. Ele chegou a ser internado durante um período para reabilitação e ele recebeu tratamento. E a situação parecia estar melhorando para o Matthew quando ele estava trabalhando em 2 locais diferentes. Uma oficina de máquinas e também um restaurante. Até que em dezembro de 2017 ele foi demitido da oficina e poucos dias depois também foi demitido do trabalho no restaurante. Isso porque ele estava faltando demais a ambos os empregos. Ele estava passando por uma recaída. Os pais então pegaram de volta o carro que eles tinham dado ao Matthew para que ele pudesse se deslocar até o trabalho. Apesar de estarem muito decepcionados com o filho, novamente eles fizeram todo o possível para ajudar o Matthew. Mas principalmente o Kennedy estava muito preocupado com a situação do filho. É então que no dia 20 de dezembro de 2017, um vizinho e amigo da família chamado Robert, ele acorda de madrugada por causa de uma luz muito forte que estava entrando pela janela da casa. Ele então se levanta e vai ver o que estava acontecendo. E é então que ele vê a casa da família Lindquist em chamas. Ele então se veste rapidamente e sai, ele vai à rua na tentativa de fazer alguma coisa para ajudar, porém ele logo percebe que não tinha muito que ele pudesse fazer, a casa já tinha sido tomada pelas chamas. E enquanto ele se vestia, a esposa já estava ligando para a emergência, então não demora muito para os bombeiros chegarem. Logo que eles chegam ao local, eles acabam encontrando o corpo carbonizado da Janet. E um tempo depois, eles encontram também o corpo do Kennedy e o cachorro da família já sem vida. A polícia conversa com os vizinhos e o Robert ele conta à polícia que na noite anterior o Kennedy teria telefonado para ele e dito que ele estava precisando ali de uma opinião do amigo sobre o que fazer em relação ao filho. Porém, o Robert ele estava em um compromisso, então ele não podia encontrar com o Kennedy naquele momento. Então eles combinaram de se encontrar no dia seguinte. Eles também conversam com o Eric, o filho do casal, que já não morava mais na casa da família. E o Eric ele conta também que o pai tinha telefonado para ele e tinha falado sobre o problema ali da recaída do irmão. Mas o Eric também não pôde comparecer, não pôde ir até a casa da família naquele dia, então tinha combinado de ir até lá no dia seguinte. Os investigadores então começam a buscar pelo Matthew, que morava com os pais e não foi encontrado na casa. Um carro em chamas é encontrado em uma cidade vizinha e a polícia logo imagina que tem relação com o incêndio na casa da família. E de fato, mais tarde eles conseguem confirmar que aquele carro pertencia ao Kennedy. Eles também concluem que a Janet e o Kennedy eles haviam perdido a vida por conta de golpes na cabeça. 5 meses se passam até que no dia 5 de maio de 2018, um homem que passeava com um cachorro próximo ao terreno onde anteriormente ficava a casa da família encontra um corpo. Ele liga para a polícia que vai até o local e eles acabam identificando o corpo como sendo do Matthew. Ele tinha perdido a vida por golpes causados por uma faca e foi concluído que ele tinha perdido a vida no mesmo dia que os pais. Então, com as investigações, a polícia descobre que o Matthew tinha conversado no dia 10 de dezembro de 2017 com o Sérgio, o traficante. E nessa época que o Matthew conheceu o Sérgio, ele estava em liberdade condicional, o Sérgio tinha saído da prisão há pouco tempo. Ele tinha trocado ali diversas mensagens onde ele parecia bem desesperado para comprar a substância na qual ele era viciado, porém ele não tinha dinheiro. Então, nos dias seguintes, ele continuou trocando mensagens com o Sérgio e ele parecia cada vez mais desesperado.
Até que ele faz uma proposta. Ele diz que o Sérgio podia levar algumas armas que o pai dele tinha guardadas em casa e em troca ele daria a substância para ele. O Sérgio ele acaba concordando e então no dia 19 de dezembro ele vai até a cidade onde a família morava e então ele avisa o Matthew que ele estava na cidade e eles combinam de se encontrar de madrugada. E o Sérgio ele estava acompanhado da irmã dele que se chama Ruth. Eles se encontram, porém os investigadores acreditam que o Matthew em um determinado momento tenha mudado de ideia. Porém o Sérgio e a Ruth, eles não aceitavam que eles tivessem feito toda aquela viagem até lá para não levar nada. Então o Sérgio teria usado um machado que ele guardava no carro para atingir o Matthew. E depois os dois teriam dado diversos golpes utilizando a faca, até que o Matthew perdeu a vida. A dupla então vai até a casa da família, onde eles fazem a Janet e o Kennedy de reféns. Eles torturam os dois durante algumas horas, depois acabam tirando a vida de ambos. Eles também tiram a vida do cachorro da família. Antes de deixar o local, eles pegam ali diversos pertences de valor, e eles também levam alguns presentes que estavam na árvore de Natal, e então ateiam fogo à casa. O Sérgio teria ido embora levando o carro do Kennedy. Já a Ruth saiu dirigindo o carro do irmão. A Ruth e o Sérgio são detidos e acusados pelos crimes. Não demora muito para Ruth confessar o crime e incriminar também o irmão. Porém, o Sérgio negou o envolvimento nos crimes. Porém, com as evidências encontradas e com o depoimento da namorada do Sérgio, a quem ele teria confessado o crime, e ela também teria dito que dias depois do crime ele trocou todo o carpete do carro. Coincidia com a versão dada pela Ruth, que contou que quando ela deixou ali a cena do crime e entrou no carro do irmão, ela estava coberta de sangue. Então, por essa razão, ele teria trocado todo o carpete do carro. Ambos vão a julgamento e a Ruth conta em detalhes o que teria acontecido. E ela acaba aceitando um acordo e se declara culpada. Ela foi sentenciada a 40 anos de prisão. Já o Sérgio se declarou inocente. Então, em 12 de novembro de 2021, teve início o julgamento do Sérgio, onde ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O Eric, ele deu uma declaração dizendo que, por conta desse vício, o irmão ele não conseguiu tomar as decisões corretas e tomou essa decisão que acabou sendo fatal tanto para ele, para o Matthew, quanto para os pais deles. Mas que ele sabia que o Matthew amava muito a família deles. Ever since the morning of December 20th, I've lived in an alternate reality, a nightmare I can't awake from. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.